Com a Inove Produtora, sua ideia vira realidade com qualidade e inovação. Temos equipamentos modernos e a melhor equipe para produzir, gravar e transmitir seu conteúdo com excelência. Podcasts ao vivo, comerciais para a TV, vídeos para redes sociais, cursos, reels, documentários e muito mais. Precisa de um espaço profissional? Nossos estúdios estão prontos para te receber. E além da produção, cuidamos da gestão de tráfego e marketing digital para sua mensagem chegar mais longe. Inove Produtora, comunicação que se transforma em conexão. Fale com a gente e tire seu projeto do papel. WhatsApp 92 99410 8080. Grupo Inove Comunicação e Mídia. O podcast a seguir é uma produção independente. As opiniões e conteúdos aqui expostos são de responsabilidade de seus apresentadores e convidados. Olá, muito boa noite, você que está acompanhando diretamente pelo Inove TV, aliás, o novo programa do Inove TV. Eu sou Wilson Roger, seu agente de viagem incrível pela Amazônia, e hoje, junto com meu amigo Fábio, estamos iniciando o podcast de turismo oficial do estado do Amazonas. Agora, o podcast Turismo Transforma vai passar toda terça-feira, às 20 horas, diretamente pelo YouTube do Inove TV, produtora Inove TV, também ao vivo pelo YouTube. E hoje nós estamos recebendo, Fábio, dois grandes convidados especiais. Mas antes de falar dos nossos convidados, gostaria de agradecer o Fábio, meu grande amigo, gestor de turismo do Sebrae, que aceitou essa proposta de apresentar esse podcast comigo. A gente veio lá desde o tempo do Turismo Raiz, ali no Instagram. Inclusive, a Lene foi a nossa convidada, a primeira presidente da empresa estadual de turismo na gestão do governador Wilson Lima, foi a nossa convidada. Era um programa no período de pandemia, Manu, para apresentar um pouco dos nossos convidados. E depois veio outro programa, que foi o programa Turismo, o programa Amazonas Incrível, por uma outra rede de televisão de comunicação, que nos deu a oportunidade, e dando continuidade nesse projeto, o Inove TV comprou essa ideia, né, e junto com a parceria com a agência de viagem Roger Tour, estamos lançando hoje esse podcast que colocamos o nome, que é um programa do Sebrae chamado Turismo Transforma. Eu falei pro Fábio, sou apaixonado por esse nome, porque realmente o turismo transforma vidas, culturas, geografias, estados. A mola propulsora do turismo do nosso país é o turismo. E eu quero te agradecer, meu parceiro Fábio, por ter aceitado essa proposta. A gente não vai falar só de turismo, vamos falar de empreendedorismo, e nada melhor do que ter como apresentador também Fábio Souza, gestor de turismo do Sebrae Amazonas. Olá amigos, boa noite a todos que estão assistindo aqui em Inove TV. Cara, é muito bacana falar de turismo, falar de empreendedorismo. Isso nos traz muitas informações, a gente vai trazer muita coisa bacana para que o telespectador, quase que não sai, possa estar acompanhando o que a gente vem trazendo. Eu acho que falar de turismo transforma é falar de Amazônia, né? E quando a gente fala de Amazônia, o Amazonas, que é o maior estado brasileiro, tem muita coisa bacana. E hoje, os nossos convidados, a gente vai poder falar um pouco do que vem sendo trabalhado no turismo no nosso estado. Então, vamos lá, eu acho que é um grande dia, uma grande oportunidade, e não percam, né? Assistam todas as terças-feiras às 20 horas. Beleza, Fábio, é isso aí. Como o Fábio falou, o turismo ele transforma, e ter a dimensão de um estado com geografias continentais, com dimensões continentais, é muito bom. E a gente tem muito para falar de turismo, né? Então, juntando essa parceria entre o Sebrae e também a agência Roger Tour, agência de viagem, a gente vai trazer muitos convidados. Por essa bancada vai passar grandes profissionais do poder público e privado que transformam o turismo. Por isso que o nome do podcast é Turismo Transforma. Mas vamos, sem prolongar mais, vamos apresentar, na verdade, os nossos convidados de hoje. Nós temos o prazer de receber a Emanuele Pampolha, que é a diretora de turismo
da Empresa Estadual de Turismo do Estado do Amazonas. Emanuele, muito obrigado por ter aceitado esse convite mais uma vez. Emanuele participou de outros programas que a gente teve a oportunidade de estar na frente desse projeto, e é um prazer poder começar esse primeiro podcast, primeiro episódio aqui do Turismo Transforma com a Empresa Estadual de Turismo. Boa noite a todos. É uma grande honra, agradeço muito o convite, em nome também do nosso presidente da Amazonas Tour, Marcelo Alexandre. É sempre bom colaborar com todas essas pautas que são desenroladas no turismo. Realmente o turismo é apaixonante e ele só é feito a muitas mãos. Então, obrigada por essa oportunidade de estar aqui para a gente poder conversar e mostrar um pouco do que é o turismo no estado do Amazonas. Recebendo também, desde já, foi um convite feito pela Manu. É Emanuele, mas carinhosamente, por se trabalhar durante muito tempo no turismo, a gente chama carinhosamente de Manu. Né? Quem conhece é a Manu da Amazonas Tour, Fábio do Sebrae. Então, estamos aqui também com o Francisco Alves, o famoso Chicão, conhecido como Chicão. Exatamente, ele é responsável pelo Departamento de Estatística da Amazonas Tour, vai trazer uns dados importantíssimos sobre o turismo do estado do Amazonas. Seu Francisco, muito obrigado. Seu Francisco. Gostou, seu Francisco? Depois de apresentar o Chicão. É verdade. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. Convite feito através da Manu, né? A gente abraça aí a causa dos nossos amigos Wilson, Roger e também do Fábio. E vamos falar um pouco, sem querer esgotar a verdade sobre todas as coisas do turismo, né? Mas quero agradecer o convite, inclusive em nome do nosso presidente, Marcelo Alexandre. E vamos lá, vai ser bom. Obrigado, Chicão. É um bate-papo entre amigos e também profissionais que trabalham no turismo. A gente participa de várias ações. O Manu vai falar um pouco dessas ações da Amazonas Tour em parceria com o Sebrae. Mas a gente sempre gosta de começar os programas que a gente apresenta falando da pessoa. Como é que a pessoa chegou até determinada função, determinado cargo, né? Importante são pessoas que são apaixonadas pelo que faz e apaixonadas pelo turismo no nosso estado. É verdade. É importante frisar isso. Muito importante. Todo mundo que passar aqui, todos os nossos convidados, os profissionais do setor público e privado, que passarem por essa bancada, são pessoas que a gente vai convidar selecionadas que são apaixonadas, que realmente o turismo transforma. São pessoas que transformam o turismo do Amazonas. E o podcast Turismo Transforma é uma voz ativa em parceria com os principais órgãos para dar voz ao nosso estado, seja o pequeno empreendedor, seja o empresário que trabalha diretamente no turismo. Mas, Manu, gostaria de conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória até chegar à diretora de turismo, por favor. Compartilhe com a gente. Vamos lá. Bem, eu sou turismóloga de formação, né? Então, fiz a minha faculdade na Universidade de Newton Lins. E por muitos anos eu administrei a empresa, foram 14 anos à frente de uma empresa, né, privada. E quando chegou em 2019, o governador Wilson Lima, né, então assumindo aqui a gestão dele, eu estava num momento onde eu estava um pouco mais flexível na questão de empresa e me coloquei à disposição para contribuir na gestão pública, né, nessa área pública. E foi quando eu fui abraçada, fui para o Departamento de Negócios e Investimentos da Amazonas Tour. Por alguns anos passei ainda na gestão da presidente Rosilene Medeiros. E quando o Dr. Sérgio Litaif assumiu a presidência da Amazonas Tour, eu fui convidada para chefiar o departamento de produtos e projetos e também o departamento de programas e capacitações na época. E logo depois, né, enfim, a gente sabe de algumas trocas também na gestão da Amazonas Tour. E quando esteve na presidência do Gustavo Sampaio, foi quando eu fui convidada a assumir o cargo de diretora de desenvolvimento do turismo, que é a nossa querida Detour. E foi assim até hoje, agora também confiando, né, tendo a confiança do presidente Marcelo Alexandre, continuo neste cargo também contribuindo com o nosso estado. Perfeito, que história, né? E é motivacional para quem ouve, assim, por ser uma turismóloga. Quantos turismólogos nós temos no nosso estado, brilhantes profissionais que trabalham no dia a dia, e saber que uma profissional que se destacou no mercado hoje está na frente de forma maravilhosa, com competência dentro, né, desse setor tão importante dentro da Amazonas Tour. Falo eu por participar também de vários programas, né, por meio do Sebrae Amazonas, das parcerias. A gente vai falar um pouco mais desses programas um pouco para frente. Mas o que te motiva a atuar hoje no fortalecimento do turismo do Amazonas? Quais os principais desafios?
Eu acredito que vocês já falaram, é a paixão que nos move, né? O turismo, ele é apaixonante, o nosso estado é apaixonante, é gigante, de belezas naturais, assim, extraordinárias, é o sonho de muitas pessoas virem conhecer o nosso estado, as nossas belezas, e a gente tratar de forma responsável todo esse sonho que muita gente tem. Então, oferecer realmente serviços de qualidade, com segurança, para que essas pessoas saiam falando falando do nosso estado de forma positiva, aonde convidam outras pessoas a estarem também realizando outros sonhos, é muito gratificante, isso me move, né? Essa paixão pelo nosso estado, paixão pelo nosso povo, pela nossa história, e lógico, também tratar com responsabilidade, porque o Amazonas é o sonho de muita gente. Bacana. E aproveitando a deixa, Manu, assim, a gente falar um pouco da missão da atuação da Amazonas Tour. Acho que é importante todo mundo que está nos assistindo saiba qual é essa missão, né? Queria que você falasse um pouco da missão da Amazonas Tour e como é que ela se posiciona hoje na estrutura do turismo no estado. Fábio, eu digo que a Amazonas Tour, ela é baseada em alguns pilares, né? A gente vai fazendo os workshops de turismo sustentável nos municípios e a gente vem apresentando isso. A primeira é, lógico, propor ao governo do estado políticas públicas de desenvolvimento. Essa é a primeira, assessorar o governo, assessorar em políticas públicas, em demandas, né? Também analisar essas demandas que são inúmeras, todos os dias nós recebemos demandas significativas para que realmente a gente possa desenvolver. Porém, a gente precisa filtrar tudo isso, ver qual a prioridade, construir e planejar essas ações de acordo com essas demandas prioritárias. Também fazer a criação, lógico, de vários mecanismos para que o turista permaneça cada vez mais no nosso estado. E daqui a pouco acho que o Chicão pode até falar um pouco mais sobre isso, mas como que a gente pode, quais são esses indicadores que mostram que o turista está permanecendo mais nos municípios dentro do nosso estado. E também, lógico, fazer a criação e a divulgação da marca Amazonas, além de que fechar parcerias, de construir essas parcerias com os órgãos privados e instituições públicas é de extrema importância. Também coloco como importante pilar da Amazonas Tour de atuação o cadastro dos prestadores de serviços turísticos no Cadastro. Né? A gente sabe, quanto mais prestadores nós tivermos cadastrados no Cadastro, a gente ganha peso em proposituras nacionais diante do Ministério do Turismo. Então, acredito que esses pilares é o que realmente sustenta e é por onde a gente caminha com a Amazonas Tour. É importante frisar que, para quem não conhece o nome ou não está familiarizado com a nomenclatura, Cadastro é um cadastro nacional dos prestadores de serviços turísticos. É o cadastro único dos prestadores de serviços turísticos. Importante até mesmo para você que trabalha no turismo, mas ainda não é cadastrado, né? É importante o que a Manu falou, porque até mesmo para o Ministério do Turismo conseguir identificar os operadores, os profissionais, as empresas que trabalham no turismo de forma legalizada. Podemos colocar dessa forma, se formalizar não só com o CNPJ logo na abertura de empresa, mas também no cadastro dos prestadores de serviços. E é isso, e isso traz vários benefícios para a empresa que está cadastrada, linhas de financiamento, capacitação, consultorias, todas essas parcerias que nós buscamos com diversas instituições. Quando a empresa é cadastrada no cadastro, ela também começa a se beneficiar dessas parcerias, do que é oferecido, dessa gama de serviços que são oferecidas. Perfeitamente. E conhecendo um pouco da missão da Amazonas Tour, todas essas colocações que a Manu fez, quais seriam hoje os principais programas e estratégias utilizados que a Amazonas Tour utiliza, não só, logicamente, aqui em Manaus, mas nos demais municípios que compõem. E a gente vai falar também um pouco mais sobre os municípios que estão dentro da rota do turismo brasileiro, mapa do turismo. E essas ações, essas estratégias que são realizadas hoje, quais são elas? Eu acho que pode até complementar, Manu, falando nisso. A gente sabe que o Amazonas tem um território imenso, gigantesco, né?
Então, já aproveita e fala das políticas públicas e projetos que têm feito a diferença para o Estado. Sem dúvida. Nós levamos praticamente mensalmente vários tipos de orientação aos municípios, às gestões públicas municipais também, que são as secretarias municipais de turismo. Então, a gente tem conversa constante com eles, fazemos reuniões online, porque é difícil às vezes, Fábio, chegar nos municípios o tempo inteiro. Hoje nós temos 25 municípios que fazem parte do mapa do turismo brasileiro. E às vezes, num ano, a gente não consegue nem chegar presencialmente atender a todos. Então, a gente começa a criar estratégias realmente de atendimentos online, de orientação, onde praticamente todos precisam daquelas orientações que é comum a todos e de forma online. Graças a Deus, hoje a gente já consegue ter uma internet um pouco melhor nos municípios, né, através desses instrumentos que a gente tem aí. E isso acaba levando orientações de forma mais fácil. Então, capacitações, em questão de ordenamento, orientações de diversas formas, né? Mas também posso aqui destacar, acho que foi um grande feito do governo do governador Wilson Lima, foi justamente da interiorização do nosso estado, de desenvolver de fato o interior do estado. E isso também cabe ao o turismo. Hoje nós temos um programa junto com a ADESAN que colocamos 21 turismólogos nos municípios. Eu acredito que esse foi o grande... foi um grande programa diferencial do governo, né, desde 2019, e isso fortaleceu, porque os turismólogos, eles são os braços, os olhos, os ouvidos, são as pessoas que estão ali na linha de frente, onde às vezes um técnico que fica na sede da Amazonas Sul não consegue chegar. Então, isso realmente foi algo que eu posso dizer como um extremo positivo para essa gestão. O que é legal nisso que você falou, porque esse técnico lá na sede do município, principalmente ele sendo do município, ele vai ter uma visão melhor, inclusive, para contribuir no planejamento quando a Amazonas Sul estiver lá. Sem dúvida. Isso é bem bacana. Levantamento de ofertas, né, o potencial do município, isso nos ajuda muito, acelera muito. Dentro desses programas que a Manu citou, tem um programa na qual tenho a oportunidade também de participar, chamado Turismo Workshop, na verdade, Turismo Sustentável, né? Que a gente, que a Amazonas Tour, em parceria com os principais órgãos, também vai nos principais municípios, aliás, os municípios que estão dentro da Rota do Turismo Brasileiro. Fala um pouco mais desse programa, Manu. Exatamente, é uma linda parceria com o Sebrae, inclusive recentemente assinamos o termo de cooperação técnica, né? Aproveito aqui para falar sobre isso também. É uma parceria que isso já existe sem uma formalização, mas isso nos garante, né, a assinatura desse termo de cooperação entre a Amazonas Tour e Sebrae, nos garante para as futuras gestões, né, que virão ali, novos governadores, e a gente consegue ter algo construído e sólido, né, para a gente poder percorrer. Mas o Workshop Turismo Sustentável também é uma parceria que o Sebrae está com a Amazonas Tour. Nós levamos orientações e também capacitação, principalmente pontuando com aquele município como que se deve atender bem, né, o turista que chega, o cliente, os meios de hospedagem, quais são os pontos que eles precisam, pontos de atenção que eles precisam se atentar para melhorar esse atendimento. E também aquelas pessoas que trabalham nas grandes festas. A gente sabe que o nosso Amazonas ele é grandioso nessas festas populares. E então, de forma antecipada, a gente leva não só algumas orientações básicas que eles precisam, como para o ordenamento das atividades, mas também a qualidade em atender, né? Esse encantamento que a gente tem que ter ao atender o turista. Fala um pouco mais de quais municípios já receberam esse workshop. Nossa, agora você tem que puxar aqui pela memória. Não são todos, né? mas muitos, né? Vamos lá, começando pela capital, mas Parintins, Boa Vista do Ramos, Maués. Tô aqui tentando ir pelas regiões, né? Inhamundá, Tabatinga, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Rio Preto da Eva. Gente, eu vou... São muitos, Aí são muitos, aí vou ficar chateada porque eu não falei
não citou todos, né? Mas muito legal, Manu, isso que você vem falando. Mas também a gente tem o nosso outro convidado aqui, que é o Chicão, que ele vai falar um pouco para a gente dos dados de inteligência e do planejamento do turismo. Chicão, você que está à frente do Departamento de Estatística da Amazonas Tour aí há mais de 20 anos, né? A gente sabe que hoje o quão é importante o empreendedor, quem trabalha com turismo, conhecer os números. Né? Então, é uma área estratégica de planejamento do turismo. E se o empreendedor, se ele tiver pouco, não precisa nem ser muito, de noção do que são os dados, né, ele tem assim, uma possibilidade de trabalhar o planejamento dele muito grande. Então, queria que você falasse um pouco como é que a coleta de análise de dados pode ajudar a tomada de decisão dentro da instituição, dentro da Amazonas Tour. Bom, como eu falei no início, né, a gente não quer esgotar a verdade dos fatos, né? Até porque coleta de dados, do ponto de vista da estatística, ela é só um meio, um método. Você teria outros meios, a própria Amazonas Tour, né, nas ações que nós fazemos, a gente tem lá o nosso pacote de ações. Uma coisa que a gente tem até discutido recentemente é a necessidade de levar os nossos turismólogos, o pessoal que trabalha com a parte de projetos, parte de planejamento, para estar conosco. Inclusive, nós temos tido várias entregas, né? A Manu, a gente tem um assessor que é o Hilker Medeiros, né? Que está dentro da estrutura da Manu hoje na Detour, né? E que tem auxiliado demais, na verdade, na questão de planejamento e transformar esses dados numa linguagem mais palpável, mais acessível para o empresário e até para o poder público aproveitar. E a gente tem pensado muito nisso, em levar turismólogos também conosco para que a gente possa fazer coleta de dados também por meio de visitas técnicas, porque seria um outro método, né? Então nós temos um método, nosso departamento apresenta um método, sem querer esgotar realmente a verdade. Aí o que acontece? Hoje as entregas que nós fazemos são baseadas em pesquisas que acontecem todos os dias. E esse é o detalhe, porque quando a gente convida as pessoas a olharem os dados que nós oferecemos, não é um dado que vem de uma pesquisa que acontece, de repente, numa etapa hoje, outra que vai acontecer daqui a 8, 10 meses, que quebra totalmente essa sazonalidade, que não se sabe, na verdade, os parâmetros reais de comparabilidade, entendeu? Então, sinceramente, hoje, um organismo como o nosso, na Amazonas Tour, para fazer pesquisa todos os dias, eu não conheço outro, né, que esteja coletando os dados, a não ser que sejam sistemas coletando dados o tempo inteiro. Nós estabelecemos um comportamento de sistema, no fim das contas, né? É praticamente uma linha de produção de dados, porque todos os dias estamos no aeroporto, todos os dias os dados são coletados, todos os dias eles são sistematizados e todos os dias eles são analisados. A gente tem dado novo todos os dias. E devido a gente ter essa prática de coleta de dados todos os dias ali no aeroporto, no fim das contas, nós conseguimos sentir todas as sazonalidades. É interessante nós vermos no início do ano, por exemplo, que ainda tem temporada de pesca, a gente vê a presença, né, quando a gente pega o conjunto total de dados, desse turista de pesca aparecendo. Ao longo do tempo ele vai sumindo, de repente ele vai aparecendo de novo quando recomeça a temporada. A mesma coisa, turistas de cruzeiro. Então, hoje nós temos diversos indicadores, porque no aeroporto são realizadas 3 pesquisas. Uma pesquisa socioeconômica, que na verdade nós chamamos a caracterização dos turistas, onde tem os dados socioeconômicos, comportamentos de consumo, principalmente, as análises diversas em relação aos gastos dos turistas, tipificação dos gastos, mas também uma outra pesquisa, que é a pesquisa de satisfação, onde a gente consegue identificar a avaliação que os turistas fazem a respeito aqui do estado, né, dependendo do destino que ele foi, e também uma pesquisa que é feita com a população que está saindo, é uma pesquisa de turismo emissivo. Então, ao todo, no fim das contas, nós temos mais de 6 mil entrevistados por ano. Essa prática tem acontecido desde 2019, embora a pandemia tenha atrapalhado um pouquinho, mas desde lá a proposta tem sido essa, né, de realizar pesquisa todos os dias. A gente sempre entrevistando aí mais de 5 mil, ano passado mais de 6 mil pessoas, isso só no aeroporto, fora outras pesquisas que acontecem aqui em Manaus, fora do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e também nos municípios aí do estado. Bacana. É importante frisar isso, que assim, você que está assistindo a gente agora, tiver oportunidade, ajudem a gente, porque fazer pesquisa não é fácil, né? Fazer uma pesquisa não é. Então, hoje, coletar informações do turista que está chegando no estado é muito complicado, porque nem todo mundo quer dar
ceder informação, quer parar para responder. É uma outra realidade. Então, quando a gente consegue esses números, a gente tem que aproveitar, porque esses números acabam sendo reais. Há muitos anos atrás, a gente podia se dar o luxo, por exemplo, de fazer 4 ou 5 etapas de pesquisa, porque como você tinha uma realidade diferente, as pessoas não tinham, por exemplo, o mundo de coisas que o celular oferece. Então você chegava no aeroporto, às vezes num turno de 3, 4 horas, um entrevistador conseguia mais de 50 questionários. Porque as pessoas estavam lá tão ociosas que até havia uma avidez por fazer alguma coisa. E o entrevistador que chegava acabava sendo um mata-tempo ali. Hoje em dia já é o contrário. Para você, num turno longo, mesmo você tendo 4 pessoas, você já chora para fazer 50 com 4 pessoas. Antigamente, se você não fizer todo dia, você acaba perdendo muita informação. Então é uma realidade realmente completamente diferente do que foi há 15, 20 anos atrás. Chicão, tem alguns dados hoje que te surpreende, que contribui para ajudar nesse desenvolvimento da coleta de dados no estado do Amazonas. Depois eu vou pedir, dentro dessa pergunta que eu te falei, algum que te chama a atenção, assim, poxa, é alarmante esses dados referente ao turismo no Amazonas. E depois eu vou pedir para tu complementar, porque é um desafio muito grande. Como é que o Departamento de Estatística coletar os dados, principalmente de Parintins, que aí a gente vai tirar um pouco Parintins aqui, usar Parintins como exemplo, porque o maior aqui festival do nosso estado, se falando, é a quantidade, é o que recebe mais visitantes durante o período de Parintins. Então, como é que é o desafio? Em primeiro lugar, algum dado te chamou a atenção esse ano que contribui, né, para esse desenvolvimento do turismo no estado do Amazonas, e como é que é coletar os dados no período de Parintins? O dado que sempre mais me surpreende em relação ao turismo aqui é a permanência. Talvez a maior parte das pessoas vai pensar no próprio volume de turistas ou nos gastos, né, na receita que esses turistas geram. Para mim, é a permanência. Porque eu lembro que quando eu entrei na Amazonas Tour há 20 anos atrás, as pessoas falavam muito de que a permanência no estado eram 3 dias. E eu ficava pensando, o cara vem lá do sul, os nossos principais emissores, São Paulo e Rio de Janeiro naquele tempo, e eu ficava pensando, o cara vai passar aqui 3 dias, cara, gastando uma fortuna, por exemplo, no aéreo, né? Um valor alto só no aéreo. Então, aquilo me chamava atenção. E quando a gente começou a aplicar realmente as pesquisas e compreender como eram as coisas, eu percebi, eu nunca encontrei isso. Nunca foram só 3 dias. Aí eu percebi que havia uma distorção entre a permanência, por exemplo, em hotelaria, da permanência no estado. Tinha uma distorção. Então, isso acontece até hoje. Então, existe uma diferença. De fato, em vários hotéis aqui da cidade, eu tenho certeza que a permanência vai ser 3 dias no hotel. Mas quando você pensa a permanência no estado, ela tem sido acima de 7 dias. E isso há muito tempo. Às vezes nós temos meses aí, ou semanas, com permanência acima de 8 dias, 9 dias. Então esse é o dado que mais surpreende. Que de fato, para mim, faz muito mais sentido. Já que você vem ao estado, você tem uma experiência que acaba sendo maior e você aproveita o estado como um todo. Até tendo em vista, inclusive, isso, né, uma outra coisa que me chama a atenção é o número de municípios que as pessoas acabam circulando. Nós temos uma movimentação interessante, né? Não é só o Manaus visitado e, de repente, o cara faz uma estrada para Figueiredo, ou quem sabe para Iranduba, de repente, né? As pessoas imaginam assim. A experiência ela é muito mais completa. Então, o volume de municípios que são visitados ele é maior do que apenas 2 municípios, sei lá, capital e mais um. É diferente. Então, esses 2 dados me chamam muito a atenção. Sobre Parintins, eu costumo dizer que Parintins o que nós fazemos lá é uma violência. Porque naquele clima todo, e quem foi a Parintins sabe como as coisas são, aquele volume de pessoas, o clima e a atmosfera de festa, e de repente você botar um maluco lá para fazer entrevista, é uma questão assim violenta. Então, para você ter uma ideia da violência que nós cometemos esse ano, a gente entrevistou mais de 4.000 pessoas. Uau. Então, volto a dizer, a gente foi desafio esses 4.000. Sim. E você pensar assim, cara, não é só o dado pelo dado, mas é a qualidade dessa informação. Sim. E o quanto se pode acreditar nisso. Então, você imaginar que você entrevista 4.000 pessoas, né? A gente teve a margem de erro, por exemplo, numa das pesquisas, foram 2 pesquisas, né? 4.070 turistas, se eu não me engano, em 2 pesquisas distintas. Uma delas com margem de erro menor do que 2%. São níveis mais brutais, digamos assim, do que uma pesquisa eleitoral faria. E nós temos lá, que quem quiser um dia fazer o desafio, dá um pulo lá com a gente, tomar um café lá no nosso departamento, vai ver a quantidade de questionários que estão lá, todos preenchidos, né, com as pessoas que fizeram as entrevistas, com data, com tudo. O local, inclusive, que foi feita a entrevista. Então,
uma operação absurda e que realmente os presidentes que nós temos tido aí na Amazonas Tour, né, eles têm sido muito sensíveis a essa pauta relacionada à produção dos dados, porque você produz dados com baixo custo, mas não com zero custo. Nós temos, graças a Deus, conseguido aí, que é a proposta do Departamento de Existir, produzir dados com custo baixo. E lá em Parintins nós também conseguimos fazer isso. E esse ano realmente foi um ano que para mim, que sou da área mesmo, né, eu sou estatístico de formação, né? Muita gente me pergunta, né? Trabalha com pesquisa, mas está formado em quê? Eu sou formado em estatística. Então, para mim, que sou estatístico, foi emocionante, na verdade. Eu sei que muita gente não vai ver emoção nenhuma nisso, né? Mas para mim foi emocionante quando a gente chegou, no fim das contas, e conseguiu um número como esse, que é algo que não é comum você encontrar uma pesquisa tão robusta, sobretudo aqui no estado, sobretudo aqui na cidade. E a gente entende, assim, eu vou deixar a Manu complementar, só para dar uma concluída nessa situação, a gente entende que é um período dessa pesquisa, né? Geralmente o Departamento de Estatística entra antes, né, para fazer do festival, logicamente, assim como o departamento, todos os departamentos da Amazônia que promovem, na verdade, o festival. Mas aí, essa coleta de 4 mil foi no período de quantos dias? Né, que vocês na semana do festival. Na semana do festival. Na semana do festival. Entendi. Foi tudo aconteceu na semana do festival. Maior ainda, né? Desafio maior ainda. Começou na segunda... na segunda... Não, antes de começar o festival, e foi até depois... Tem que ser assim agora, porque o festival já não é mais um case ali de 3, 4 dias. Sim. Não é mais festival sexta, sábado e domingo a experiência do festival ela acaba sendo um pouco maior. A experiência está começando no sábado anterior, principalmente. Tanto que, se a gente for ver a permanência das pessoas no festival, ela está ultrapassando também, está atendendo, né? No final das contas, você está tendo 8, 9 dias de permanência dentro do município. De permanência média. Ou seja, você tem muita gente ainda ficando lá 3, 4 dias, como você tem muita gente ficando 10 dias, 12 dias. Esse ano, por exemplo, calendário bovino, né? Que antecede meses ali do festival. Se a gente for ver Alvorada, Boi de Rua, lançamento de DVDs, enfim, várias outras festas ali, eles já fizeram um calendário bovino que termina o carnaval, já começa esse calendário. Bacana. Aí tá virando um negócio que ninguém mais quer ficar de fora. Então, realmente, quem tá podendo ficar, de repente, chegar no sábado anterior e ficar ali esses 7, 8, 9 dias, fica. Pauleira. E Chicão, assim, para quem está assistindo a gente agora, né, empreendedores, gestores, profissionais do turismo, a forma de acessar ou contribuir com essas informações de estatística para a Amazonas Tour? A forma de acesso, o que acontece? Nós estávamos colocando todo esse conteúdo no site, e aí a gente estava tendo problemas de disponibilizar isso no site, entendeu? Mas eles, mediante solicitação, a gente envia esses dados com tranquilidade. Realmente a nossa dificuldade hoje seria a gente ter esse espaço no site, seria uma questão que a gente precisa, não é apenas fazer um upload no arquivo, né? Porque você tem diversos arquivos aí que são necessários a gente colocar lá, mas a gente tem feito a disseminação dessas informações e quem quiser solicitar, pode solicitar para a gente que a gente repassa, sem nenhum problema. Sobre a questão de contribuição, bom, eventualmente as pessoas serão abordadas, né? A gente tinha algumas pesquisas que nós estávamos fazendo online, inclusive, e essa é uma questão que muita gente às vezes pergunta, né? Pô, mas é um pouco arcaico, né? Vocês estão fazendo dessa forma aí e tal, não era só colocar um QR Code? Cara, eu realmente convido todas essas pessoas que sempre me perguntam sobre isso, é o que eu falo, a reflexão que eu peço para que elas façam. Imagine, você está lá no aeroporto, você está em qualquer espaço, e aí você vê um QR Code escrito lá, responda aqui a nossa pesquisa. Quantos realmente fizeram isso? Eu vou pegar só o recorte desse ano, né? Quantos estiverem em algum lugar, viram lá um humilde QR Code, né, impresso, pregado lá numa parede ou numa mesa, e realmente o cara parou ali 3, 4 minutos, talvez um pouco menos, para responder uma pesquisa, entendeu? Que dirá a nossa, que aborda diversos itens, né? No final das contas, eu tenho pesquisa aí com mais de 20 questões. Se você não tiver um emprego do ser humano mesmo, da força de trabalho para incentivar, para convidar, para chamar para responder, a coisa acaba não acontecendo. Então, a melhor forma de contribuição hoje é que, realmente, nos momentos em que são abordados pelos nossos entrevistadores aí no aeroporto, de repente, numa situação dessas, de repente o pessoal acolher, né, e nos ajudar a contribuir respondendo. Não só a nossa, né, pode ser qualquer pesquisa. Eu sou favorável a qualquer pesquisa que apareça, né, ajude aí o estatístico, né, a garantir o emprego. Então, o Chicão, ele já deixou claro aqui que ele é um respondor, o cara vem fazer pesquisa com ele responde a pesquisa. É verdade. Vamos responder. Tá certo. Mano, tem alguma coisa para contribuir? Tenho.
essas pesquisas também, esses dados que são coletados nessas pesquisas, a gente promove uma devolutiva ao município, não só como Parintins, mas a gente vem trabalhamos agora na Festa Laranja em Rio Preto da Eva, trabalhamos também no Festsol em Tabatinga, já há alguns anos até, e estamos voltando aos municípios para essa devolutiva, essa análise, né, dos dados coletados, mostrando a partir disso, quais as oportunidades que ainda precisa existir, aliás, que existe e que precisa de uma atenção não só da gestão pública, mas como também dos prestadores de serviços turísticos. Vou dar um exemplo. Em Parintins, uma vez nós fizemos uma devolutiva, a qual a gente detectou que o turista não fazia passeios na ilha durante o festival. Mas ele tinha dinheiro, ele tinha recursos, está lá, que tem, né, a questão dos recursos, da faixa ali de, como é que eu posso dizer? Faixa orçamentária, Chicão? Que ele tinha essa capacidade de contratar, porém não era oferecido na ilha isso. Então, ele quer, mas ainda as agências não estão oferecendo. Então, ali surgiu uma oportunidade de crescimento, de um nicho a ser abordado e pensado para o município também durante o festival. Assim como também outros, né? Então, a gente vem dando não só a devolutiva de Manaus, no site de dados coletados, mas também com os municípios, mostrando isso em workshop, mostrando quais as oportunidades que a gente analisa com esses dados que foram coletados. O próximo agora em Tabatinga, nós fizemos agora o Festsol, né? A ação lá terminou dia 30, e agora no dia 15 nós já vamos devolver os dados para o município. Em relação, por exemplo, a Parintins, que a Manu está falando, é importante comentar uma coisa, perfil de turistas, né? Nós temos os principais emissores lá, o Amazonas, obviamente, é o principal emissor, depois veio o Pará, né, os estados emissores, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Só que o turista de São Paulo e do Rio é um turista com uma renda altíssima, né? O de São Paulo beirando os 10 mil, do Rio de Janeiro até acima disso. Só que no final das contas, quando você compara os gastos, eles são muito idênticos. Você não tem, por exemplo, muito maior gasto respondendo a essa maior renda. Aí fica evidente que, na verdade, faltam ainda mais opções que esse turista possa gastar. Então, esse é uma oportunidade que a gente acaba apresentando para os empresários lá em Parintins, mostrando, olha, ainda tem para onde avançar, porque esse turista que ganha muito mais e que tem uma maior demanda por consumo, porque pergunta, né, sobre outras opções, ele não é atendido. Ainda tem uma oportunidade aí para ser contemplada, né, com prestação de serviços e com alguns bens mesmo, né, no sentido de que o pessoal de repente procura uma diversidade de produtos e talvez não seja atendido. Bacana. É muita informação que a gente tem, né? A gente já chegou aqui, passou um pouco da metade do programa e a gente tem muita coisa para falar. Ficamos assim, sensacional. Fábio, antes da gente começar, você já quer entrar no outro bloco já? Eu ia entrar no outro bloco. Antes de começar o outro bloco, deixa eu fazer aqui o mexendo do patrocinador oficial do podcast Turismo Transforma. A agência Rogertu, Agência Turismo, é o patrocinador oficial do podcast Turismo Transforma. O QR Code da agência está aí na tela, você está conseguindo visualizar aí, ó. Aqui do lado, deixa eu ver, pra cá, isso, você tá conseguindo, tá, ó. Eu aqui, olhando a imagem, é ao contrário, aqui, isso, pra cá, galera, familiarizando com o novo estúdio, entendeu? Tá aqui, ó, o QR Code, você pode acessar esse QR Code, já vai diretamente pro Instagram da agência, onde você vai acompanhar os principais pacotes e destinos turísticos. A Rogertu, ela é o seu passaporte para conhecer o mundo, já partindo do Amazonas, mas é um mundo de emoções que vai acontecer, isso você vai conhecer através dos pacotes especiais da Rogertu Agência de Turismo, tanto regional, como também os pacotes nacionais, com passagens aéreas, passeios. A gente está aqui no coração da Amazônia, promovendo sim a Amazônia para o mundo, mas também o mundo para trazer para o Amazonas. É isso, Fábio? E promovendo experiências únicas, né? Importante frisar isso. Transforma, a gente traz uma imersão dentro do Amazonas. E aí, o que o Chicão falou, e antes de voltar aqui a pergunta do Chicão, que é importantíssimo esses dados, eu fiquei aqui, vislumbrando as informações que o Chicão compartilhou com a gente sobre a importância desses dados chegar até o empreendedor. No caso, por exemplo, o agente de viagem, que não tinha essa informação de que poderia oferecer outros pacotes nesse período, e através da estatística, através desses dados, você, o turista fica até mais do que eu imaginei. Eu tenho um pacote que eu ofereço para 3 dias, mas eu poderia ter mais produtos para oferecer o restante dos dias que ele fica, por exemplo, em Parintins, como foi mencionado. E a Manu complementou muito bem em relação a isso. Mas ainda pegando o gancho de Parintins, Fábio, até porque o setor que a Manu
é diretora, ela tem uma importância muito grande sobre as ações no período do festival. Por que a gente fala de Parintins? Lógico que Parintins ela é a nossa referência, se falando de eventos, é o maior evento que tem no estado do Amazonas, e o setor, né, de voltado ao turismo, que a Manu está na frente da coordenação, ela tem um grau de importância muito grande. O que o turismo, a diretoria de turismo faz em Parintins, Manu? Olha, a gente trabalha, geralmente vai de forma antecipada, né, antes mesmo do festival, um mês, às vezes antes, no mínimo ali, levando orientações para o ordenamento dessas atividades. Então, nós realizamos ações integradas. Além da Amazonas Tour, nós temos a parceria com IPAAM, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, todos aqueles órgãos que trabalham não só na questão da fiscalização, a gente não gosta de atribuir assim, que isso é uma fiscalização, mas sim os órgãos estão lá para orientar, deixar que aquela atividade, quanto mais segura, melhor para o turista que está ali reservando a sua hospedagem, comprando aquele pacote. Então, a Amazonas Tour vai com o olhar do cadastro do prestador de serviço no cadastro, o IPAAM vai vendo as licenças ambientais, Corpo de Bombeiro, questão dos extintores, toda aquela questão da saída de emergência, aquela situação, vigilância sanitária com relação às alimentações, o que eles propõem dentro do ambiente ali, tá de forma, né, saudável, limpo, enfim. E vários outros também, a própria Politour também acaba nos acompanhando nessas ações integradas e levando também as nossas campanhas de sensibilização, né? Mais uma vez reforço, o turismo ele não é feito de uma mão única, ou de uma gestão pública, ou até só da iniciativa privada. Não, ela também dá a mão à população, né? Então, a gente leva as campanhas de sensibilização, como o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, importantíssimo. Reforço aqui, meios de hospedagens, não façam, né, a reserva ou hospedem crianças sem estarem realmente acompanhada dos seus pais ou legalmente dos seus responsáveis, né? Também fazemos o alerta sobre a campanha Não Tire Penas da Vida, que é justamente não utilizar penas naturais em adereços, principalmente em Parintins. Hoje, nossa, a gente vê adereços lindíssimos de penas artificiais. Hoje, praticamente, a gente não consegue mais enxergar isso em Parintins, mas em alguns municípios ainda se tem essa prática da utilização de penas naturais de aves em cocares, colares, enfim, dentes, ossos de animais silvestres. Isso é proibido, a comercialização. Na verdade, a comunidade indígena, o indígena, ele tem essa prerrogativa da utilização. Às vezes encontra um animal já morto na floresta e utiliza as penas como adereços, enfim, ou até da sua própria caça. Mas ele não pode comercializar, né? Então a gente vai levando essas orientações, também é uma parceria que a gente faz com o IBAMA, mas aqui eu puxo que levanta a bandeira de uma atenção em caixa alta, né, em letras garrafais, piscando, como a gente fala assim, né, com uma luz piscando, é justamente da campanha Nunca Toque, Observe, que fala sobre o manuseio ilegal dos animais silvestres. Aquela famosa foto com a arara, jacaré, cobra enrolada no pescoço, corujas, enfim. A gente vem andando nessas comunidades, né, e a gente se depara dos maus tratos desses animais. Para eles estarem ali num registro fotográfico, além de ser um crime ambiental, né, isso é um crime, com multa de 5 mil a 500 mil reais, tá? Então, quem tá ali postando no Instagram, achando que tá numa foto inusitada, com um animal silvestre, com uma coisa uau, o IBAMA ele só tá tirando o printzinho, pode ser que chegue aí uma multa na sua residência. Mas, enfim, além de ser um crime ambiental, mas os maus tratos mesmo que esses animais... Os animais ficam dopados, né? Dopados, com narinas, com cigarros, jacarés com focinhos amarrados, arara com asas cortadas, cobras, às vezes a gente já encontra em caixas sem nenhuma iluminação, cheios de carrapatos, né, as cobras com muitos carrapatos. Isso causa também até doenças, né, como a gripe aviária. A gripe aviária é transmitida por animais silvestres, por aves silvestres.
Então, tudo isso a gente pede, sim, essa sensibilização do turista, do prestador de serviço, do guia de turismo, né, que está levando esses grupos, e também dos comunitários, que olhem o nosso destino, que ele precisa ser de contemplação. É muito legal a gente ver a arara em cima da árvore, o macaco ali sem nenhuma amarra, o próprio jacaré, né, no lago, enfim... o boto, né? O boto na sua flutuação. Então, esse nosso destino Amazonas, ele é contemplativo, é de conexão. E a gente não pode manipular esse meio ambiente, nem os animais, para que estejam ali em registro fotográfico, porque eles realmente estão servindo como maus tratos. E é uma bandeira, né, Fábio, que a gente vai levantar aqui no podcast Turismo Transforma, de todo o programa está enfatizando a importância desse programa, em relação a não maltratos. O Fábio, como gestor de turismo, aqui nós estamos com a instituição Amazonas Tour, e eu, como agente de viagem, a gente sempre levanta essa bandeira de observe e não toque, né? E não tocar, né? Observar. Gente, tem umas experiências. Tem umas experiências de alguns hotéis de selva que a gente já teve oportunidade de participar, que você faz um passeio no final da tarde para pegar um pôr do sol, para contemplar os botos no rio, só pulando ali pertinho de você, não precisa tocar. Né? As araras passando no final da tarde, a revoada de pássaros, isso é muito bacana. Olha, isso já é uma experiência única, só você olhar. Verdade. E digo mais, uma coisa que eu aprendi até no nosso estado, além de tudo isso que a gente está falando, é a boiada do pirarucu. Fomos em Boa Vista do Ramos, entramos no lago, onde o motor é desligado do barco, fica ali alguns segundos e começa a boiada do pirarucu. Eu não imaginava o quanto isso é bonito, o quanto que quanto nos conecta a uma natureza incrível que a gente tem. E ouvir a floresta é sensacional. Você chegar no meio do rio, no meio de uma floresta, desligar tudo, ficar só ouvindo a floresta, isso já é uma experiência única que o turista, quando tem essa oportunidade, ele sai cada vez mais arrepiado da nossa região. Mas, enfim, a gente aqui tem que correr, porque o nosso programa está acabando, ainda tem alguns assuntos importantes. Manu, você falou muito de parcerias, né? Que ninguém faz nada sozinho, isso é fato, né? Quando a parceria ela é fortalecida, você tem muito mais possibilidade de ter um desenvolvimento muito maior. Você falou recentemente, inclusive, que o Sebrae, junto Amazonas Tour e Sebrae, assinaram um termo de cooperação. Isso é muito legal, mas só que já é uma ação que já vem sendo desenvolvida há muitos anos. Então, eu queria que você falasse quais são os resultados mais expressivos que vocês já perceberam com essa parceria, não só com o Sebrae, com outros parceiros também. Eu acho que é importante citar essa ação conjunta de vários parceiros para desenvolvimento do turismo no nosso estado. Sim, claro. A Amazonas Tour é um pilar da Amazonas Tour, esse fortalecimento das parcerias, não só com o Sebrae. Esse termo de cooperação com o Sebrae, ele é destinado ao Plano de Ordenamento Turístico 2.0, a gente finalizou o primeiro e agora está trabalhando também mais 4 comunidades, então vai de várias ações, não só com o Sebrae, mas com o CETAM também, capacitação, com o IPAAN sobre a questão do meio ambiente, do cuidado com o meio ambiente, com a FEPIAN também, a questão dos indígenas, né, trabalhando tudo isso. Mas eu te digo, Fábio, com toda certeza, acho que os resultados, quando a gente alcança, é justamente aquele feedback que o município nos dá. Os prestadores de serviço que agradecem e que falam que aquilo ali foi importante para as orientações, quando a gente vê uma comunidade trabalhando, recebendo o turista de forma adequada, com tudo aquilo que essa gama de parceiros levou para essa comunidade, bacana. Como que ele tem que tratar, né, desde o recebimento, na hospedagem, na questão da alimentação, do que ele oferece na sua trilha, às vezes uma trilha orientativa. Esses parceiros, eles fazem com que todo esse meio ambiente e essa população, esses comunitários, realmente consigam, de forma ordenada, trabalhar o turismo. Aproveitando o embalo aí que você já falando sobre isso, tu pode compartilhar com a gente se você sabe, algum caso de sucesso ou algum exemplo de destino que se transformou com algum desses programas? Olha, posso falar aqui na questão do plano de ordenamento da comunidade indígena, que acho que é um dos projetos mais bonitos que nós temos, que é trabalhar essas comunidades. Então, Tatuio,
Tuiuca, Cipiá, todos eles fizeram parte do primeiro plano de ordenamento e hoje recebem turista com uma qualidade ímpar, com uma genuidade. Ingenuidade. Ele é genuíno, sim, tá? De forma verdadeira, quando eles chegam nessas comunidades e vem a apresentação cultural de rituais, né, que eles realmente vivenciam aquilo e de uma forma oferecendo a gastronomia deles, de uma forma que o turista ele se conecta com tudo isso, com a cultura, com a gastronomia, com a trilha, com tudo que ele é oferecido. Aí eu acho que isso é realmente um diferencial. Um case de sucesso pra gente. Bacana. Maravilhoso. Chicão, na tua visão técnica, dentro dessas parcerias formalizadas e mencionada pela Manu, como é possível perceber o impacto disso tudo para os novos negócios? Né? Assim, você vai analisar os dados das parcerias, de todas as ações que são feitas, você como chefe do departamento, que já visitou outros municípios que essas parcerias se formalizaram, na tua sensibilidade, assim, sendo sensível, qual foi o impacto principal que você conseguiu identificar? Analisando os dados, é claro. Certo. Eu acho importante quando a gente estabelece uma parceria como essa, a gente estabelecer que indicadores vão corresponder especificamente a parceria que foi adotada. Por exemplo, nós fizemos não faz muito tempo, né, tínhamos um termo de cooperação assinado com o CETAM. Aí você de repente perceber, né, que passa a ter uma atenção do CETAM em relação à disponibilização de vagas, né, que vão atender os municípios e a absorção dessas vagas. Aí, quando a gente consegue ver essas métricas realmente se tornando realidade, aí você tem ali acontecendo a coisa em si, porque isso é uma política pública. Porque o detalhe é esse, né? As parcerias que nós fazemos e os indicadores que nós medimos são para medir a efetividade da política pública, no fim das contas. Então, esse é um exemplo. Né? Agora, é claro, na questão que nós analisamos, principalmente aquilo que a gente se debruça todos os dias, nós temos a questão dos dados que são oriundos dos turistas, né? Aí, o de praxe, de sempre, né? Questão de volume, questão de receita, são interessantes. Mas a gente não se atém só a isso, né? Outros, a Manu falou, por exemplo, da questão relacionadas, por exemplo, à prestação de serviços no sentido de regularização. Nós temos parceiros também que nos ajudam, nos auxiliam na questão de manter regularização de empresas aqui, de prestador de serviços, que no fim das contas significa que nós temos um turismo, uma proposta de turismo mais segura, né, acontecendo de forma mais segura. De repente nós estamos vivendo uma era hoje em que os nossos dados de Cadastur, eles são os maiores dos maiores de todos os tempos. E a cada ano que passa a gente tem um aumento maior. Então vai muito além apenas de observar o comportamento dos turistas. Nós temos outras métricas que no fim das contas a gente consegue perceber que essas parcerias que acontecem todos os dias, né, assim como a gente espera também que a partir de agora, com essa celebração desse acordo com o Sebrae, a gente passe a ter outras iniciativas e métricas para analisar, a gente percebe isso também com as atividades, né, com as parcerias que já são estabelecidas hoje. Chegando ao último bloco, Fábio, vou poder mais uma oportunidade de agradecer. Estamos sobre a realização e a produção da Inove TV. Esse é mais um programa, na verdade esse é um novo programa da casa Inove TV. Você consegue acessar através do YouTube, por meio do YouTube também, pelas redes sociais, Instagram, para conhecer um pouco mais da produtora, tanto produtora Inove TV, como também Inove TV. Segue o Instagram, acione o link ali das notificações para você acompanhar toda a programação que acontece da produtora Inove TV. No YouTube tá Inove TV e no Instagram produtora Inove TV. É isso? Produção? Inove Produtora, desculpa, corrigindo aqui. Inove Produtora no Instagram e o QR Code está na tela, e você também pode acompanhar no YouTube toda a programação, não só esse programa, mas também outros programas que qualificam cada vez mais essa produtora. E você que ainda não segue, não perca tempo, e você vai acompanhar todas as programações que tem no Inove TV através do YouTube, Produtora Inove no Instagram. Perfeito, Fábio? Chegamos ao último bloco. Chegamos, estamos aqui já. São muitas informações, é muita coisa ainda para falar. Acho que uma hora é bem pouco, mas vamos lá. Programa a parte 2, né? Sempre é uma honra poder trazer a Amazonas aqui. Com certeza no final do ano a gente vai poder trazer a Amazonas para falar sobre o resultado de todas as ações que foram realizadas durante o ano. Né? Isso, bacana a gente falar um pouco de sustentabilidade e futuro do turismo. Eu não queria que
Você já falou um pouco, mas eu queria que você desse uma prioridade um pouco mais em relação ao turismo sustentável do Amazonas, né? Quais são as iniciativas que a Amazonas Tour tem promovido para fortalecer esse conceito nos municípios e nas comunidades? Sim, o que a gente falou aqui, né, sobre esse plano de ordenamento das comunidades, também as orientações que são levadas aos municípios, os workshops turismo sustentável que levantam essa bandeira, justamente a gente não pode falar do Amazonas sem sustentabilidade, e aí eu decorro também para o turismo responsável, né, o sustentável está dentro desse turismo responsável, aonde o município, todos os municípios, eles precisam estar alerta, eles precisam estar com esse ponto de atenção, com a sua equipe de atuação, a Amazonas Tour, os turismólogos que trabalham também na ponta, levando sempre a capacitação e, lógico, sensibilização da nossa população. É primordial. Quando a população entende que o nosso Estado, como uma gestão pública, entende que o nosso Estado é realmente, de fato, um Estado turístico, né? Não é um Estado que tem turismo, é um Estado turístico. Perfeito. A gente avança absurdamente. A gente pode dar aqui exemplos de Novo Airão. Quem não conheceu o município de Novo Airão, posso aqui, olha, me perdoe os outros municípios que também moram no meu coração, mas assim, a gente vem acompanhando o trabalho da gestão pública em Novo Airão, e é um case realmente que serve para os outros municípios. A governança funcionando muito bem. O Conselho Municipal de Turismo é fortalecido, e quando tudo isso acontece, quando as coisas realmente funcionam, a gente sente um avanço absurdo, né? E um município se desenvolvendo, o nosso estado também se fortalece. Eu quero aqui também, rapidamente, eu sei que nós já estamos caminhando para o final, mas falar sobre a nossa ferramenta de informações turísticas, o Amazonas To Go. Então, vamos finalizar o ano com 20 municípios lançados, né? Essa ferramenta, ela é disponível no WhatsApp. Então, você vai ali numa busca mesmo na internet, Amazonas To Go, Amazonas TOGO. Vai aparecer, pode até ser pelo site também da Amazonas Tour, e ali você clica ou num QR Code ou no próprio contato, você vai entrar num contato de WhatsApp, numa conversa de WhatsApp, em 3 idiomas, pode ser inglês, português e espanhol, escolher um município e ali vai ter todas as informações de como chegar, onde se hospedar, onde comer, quais os atrativos daquele município, quais as agências, guias de turismo, centrais de artesanato, enfim, telefones úteis. Isso é muito importante, é uma ferramenta realmente de busca para que você planeje a sua viagem, contrate uma agência, e todos ali, eles são prestadores cadastrados no Cadastro. E para cadastrar nessa ferramenta, o que tem que fazer? No Credencia primeiro, está cadastrado no Cadastro, né? Independente se a sua atividade é obrigatória ou não está no Cadastro. E pode procurar a Amazonas Tour mesmo, né? Nas nossas redes sociais, entrar em contato pelo Instagram ou pelo Facebook, enfim, qualquer número, pelo site. A gente consegue responder, mas é um credenciamento simples, tudo gratuito. Tanto o Cadastro quanto o credenciamento no Amazonas To Go, eles são serviços gratuitos. Então, esses 2 cadastramentos, a pessoa pode fazer sozinho, pelo site, pelo Instagram, seja como for. O Cadastro, sim, que ele pode ser feito pelo gov.br, né? O prestador ele pode entrar e fazer isso, mas a Amazonas Tour também está ali como facilitadora para orientar, mas o credenciamento do Amazonas To Go precisa entrar em contato com a Amazonas Tour, porque tem um termo que nos autoriza essa divulgação dos dados. É importante frisar isso, né? Porque a pessoa não pode entrar, fazer de qualquer jeito, e ela vai ter uma orientação técnica para que ela possa utilizar a ferramenta. É isso. Perfeito. Chicão, mediante a tua vasta experiência, qual é o conselho que você daria para quem quer empreender no turismo baseado em dados e inteligência de mercado? Acreditar no dado. Porque o nosso problema, às vezes, é justamente desconfiar da informação que é produzida. Por isso que faço questão de, antes de falar do dado que é divulgado, de explicar como ele foi produzido. E a nossa conversa foi muito mais aqui no início, né, entre dizer
onde e como as quantidades, as bases, as métricas, os parâmetros foram estabelecidos para o tipo de amostragem que nós fazemos e como é robusto, né, o tipo de levantamento que a gente faz. E aí, a partir daí, realmente acreditar na informação, porque o modelo que hoje nós chegamos, até de instrumento de coleta, ele possibilita que o turista, inclusive, seja bastante crítico em apresentar suas impressões a respeito dos diversos destinos turísticos do nosso estado. Mas é preciso dar o devido crédito a isso, né? Porque não adianta, nenhuma informação vai ser suficiente para quem realmente não quer acreditar. Então, hoje, no tempo que nós estamos, é um tempo que nós estamos tirando o véu, né, de muita coisa que está encoberta, mas é preciso realmente ter aquela sensibilidade, né, de acreditar na informação que está sendo produzida. E nenhuma empresa, né, falando também como consultor de Sebrae, nenhuma empresa cresce sem o levantamento de dados. Você não consegue projetar nada, você não consegue planejar nada sem o levantamento de dados. Número hoje é fundamental para que você consiga fazer um planejamento adequado. Mas quantas vezes nós não nos deparamos, né, com situações desse tipo em que o dado é apresentado, no fim das contas é feita uma discussão, uma conjuntura e não há o devido crédito. Aproveitando que a gente está quase acabando aqui, tem muita coisa, mas acho que o Manu, o Chicão pode falar um pouco. Para quem quer conhecer mais sobre as ações da Amazonas Tour, né, como é que ela pode acompanhar os programas, os projetos em andamento que a Amazonas Tour desenvolve, né, qual é o melhor caminho? Um dos caminhos é nossas redes sociais, né? A gente está presente aí principalmente no nosso Instagram, o Instagram da Amazonas Tour, que tem sido bastante movimentado. Então lá é um dos caminhos por onde a gente pode acompanhar. Digitar lá Amazonas Tour no Instagram, quem ainda não está seguindo, passar a nos seguir. Esse é um dos caminhos, né? @AmazonasTour e também o @VisitAmazonas. Isso é bacana. Faz último. O site, tem um site também? E tem um site, www.amazonastour.gov.br. Aí tem as informações. As informações também, guias. Isso é importante. Guia turístico, né? Tudo bem direitinho, mapa do Amazonas. Porque às vezes, isso recentemente, tá? Algumas me deparo com pessoas achando que o Amazonas só tem o passeio fluvial, o Teatro Amazonas e muito ali, talvez, o mercado, né? E, gente, o nosso estado, ele é gigante. Eu poderia aqui estar decorrendo 2 horas tranquilamente só falando sobre os atrativos, o que tem nos municípios. Não, enfim, e fora que você tem, além disso que você citou, a gente tem Praia de Rio, que são maravilhosas, a gente tem aqui casas ribeirinhas que são visitáveis, a gente tem comunidades que estão preparadas para receber o turista, enfim, um leque aí de ações e atividades. Não muito longe aqui, Paricatuba, Vila de Paricatuba, do lado. Maravilhoso. Os nossos cafés regionais, que hoje é um atrativo à parte, né? Enfim. Manu, qual seria a sua mensagem final para todo mundo que está assistindo, os pequenos empreendedores, os grandes empreendedores, mas todos os telespectadores que estão assistindo o nosso primeiro episódio do podcast Turismo Transforma? Deixe uma mensagem assim, inspiradora, principalmente sobre o turismo do Amazonas, que a gente fala de vários desafios aqui, mas nós como apaixonados, todos nós profissionais como apaixonados do turismo, qual é a mensagem que você deixaria? Olha, eu falaria para a gente somar forças, né? Iniciativa privada, população, gestão pública, a gente precisa realmente construir esse turismo a muitas mãos. E um depende do outro. Então, se apaixone pelo nosso estado. As dificuldades, a gente entende ainda, existem, são diversas, são grandes desafios, principalmente pelo tamanho do nosso estado, os desafios logísticos que nós temos, né? Mas que se cada um fizer a sua parte, que se cada um realmente contribuir, incentivar uns aos outros, se indicar, né, replicar. Às vezes tem um hotel que está fazendo uma promoção, ou uma sorveteria que está na semana do sorvete, ou algo legal, repliquem todas essas ideias boas, repliquem, falem do nosso estado positivamente, porque de notícias ruins a gente só contamina, né? Enfim, a gente sabe que os desafios são grandes, mas repliquem coisas boas, repliquem o que vai fortalecer o nosso estado. Essa é a mensagem. Bacana. Chicão, você quer fazer algumas considerações finais, rapidamente? Rapidamente, né? Eu quero aqui dar uma fortalecida nisso que a Manu falou. Foi a primeira coisa que eu pensei se essa pergunta tivesse vindo para mim, era justamente de somar forças, né? Mas eu queria acrescentar também que nós, Amazonas Tour, nós estamos aqui para servir.
na verdade, né? É o nosso papel na sociedade, né? Eu venho de universidade pública, sou funcionário público e estou aqui para, naquilo que for possível, né? Naquilo que compete a mim hoje, auxiliar aí os nossos prestadores de serviços e quem mais quiser com informação. Então, se quiser buscar para a gente debater, conversar, dá um pulinho lá com a gente que a gente vai conversar bastante sobre isso. Bacana, pô, que bacana esse bate-papo, hein, Roger? Hoje foi um dia assim, ó, nada melhor do que a estreia de um programa, a gente assim com informações para os nossos amigos do turismo, eu gosto de falar assim, porque a gente que está muito tempo na atividade, o nosso cliente acaba sendo nosso amigo, nossos parceiros, a gente acaba fazendo amizade. Assim, agradecer profundamente Chicão, Manu, que já nos conhecemos aí há uma longa data, não vou falar o tempo, senão vão dizer que a gente está muito velho, né? Algum tempo. Né? Pela parceria de sempre, que a gente vai estar sempre junto. Agradecer o parceiro Roger aqui, que começou na gestão da qualidade no curso lá atrás. É verdade. Quando fazia a faculdade ainda e acabou sendo picado pelo turismo. Muito incentivado pelo Fábio, que foi meu professor na faculdade, me convidou a conhecer o Sebrae, me apaixonei pelo empreendedorismo e o turismo e estou aqui. Eu não ia falar que ele foi meu aluno, mas bacana, Queima gente. um pouco o filme, né? Brincadeiras à parte, agradecer a todos, né, que estão vendo a gente nesse momento e aguardem que vem muita coisa boa aí. Roger, contigo para encerrar o nosso programa. O podcast Turismo Transforma acontece toda terça-feira às 20 horas, diretamente pelo YouTube do I9 TV. E, gente, o bate-papo é gostoso, gratificante. Como o Fábio falou, é diretamente para os nossos amigos, não só aqui no Amazonas, mas no Brasil. Mas o podcast quer dar uma voz, quer ser uma voz ativa no turismo do Amazonas. Né, mano? Quanto mais canais, quanto mais meios de comunicação que a gente possa levar o turismo do Amazonas nos 4 cantos do país, a gente vai trabalhar. E pessoas com grandes repertórios profissionais, como o Fábio, como a Manu, como o Chicão, só tem a engrandecer o podcast Turismo Transforma. Então aguardo você na próxima terça-feira com mais um convidado, né, Fábio? Que a gente já está aqui já negociando. Lembrando, o nosso programa vai ser a cada 15 dias. A cada 15 dias, exatamente. Porque tem um programa que intercala, mas assim, sempre no YouTube da I9 TV ao vivo e também divulgando logo nas principais plataformas, inclusive no Instagram da nossa patrocinadora oficial, Roger Tour, Agência de Turismo, e a gente vai ter vários convidados que vão contribuir muito com o turismo. Lembrando que é feito para você, que ama o nosso turismo do estado do Amazonas. Fábio? Cara, você já falou tudo, né? Só relembrando que a gente vai trazer sempre um convidado diferente, sempre um convidado que vai trazer coisas novas, informações e falar muito do turismo no Amazonas. Gente, obrigado mais uma vez, obrigado Manu, obrigado Chicão. Aguardo você terça-feira, a gente vai divulgar a data direitinho e quem é o próximo convidado. Obrigado, valeu gente!